Em conexão, não é? Essas 48 horas que o Rodrigo Pacheco dá para que os parlamentares pensem um pouco melhor, né, se mantém ou não a assinatura e a centralização das emendas no gabinete do ministro Padilha. Ou seja, em 48 horas ou 2 dias dá tempo do pessoal passar por lá, né? Tem uma primeira estratégia que é organizar a lojinha. Antes você tinha as emendas parlamentares liberadas pelas pastas ministeriais. Então, por exemplo, tinha uma grande crítica do ministro Paulo Guedes da Economia em relação ao Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, porque muitas vezes eram liberadas emendas parlamentares por lá, sem o próprio Paulo Guedes saber. E aí ele dizia que abriam a torneira e a água espirrava para todo lado. O que se quer agora é que a água caia verticalmente, ou seja, apenas para aqueles parlamentares que tenham algum tipo de relação com o governo federal. Eu concordo com o professor Vila, a gente não pode ser ingênuo, presidencialismo de coalizão existe para isso. Resta saber se ele é moral ou não. Se quando um partido político indica alguém para uma pasta, é papel do presidente da República pedir que seja um nome técnico, ou o nome de um negro ou uma mulher, para que tenha também uma variedade na esplanada dos ministérios. É a mesma coisa com as emendas parlamentares. Você tem as impositivas, que são dadas a todas, e aquelas que podem ser maleáveis. E aí o governo federal administra como bem entende. O que a gente vê no caso da CPI é o governo federal em um dilema e trabalhando com o tempo. Primeiramente, a ideia era manter em banho-maria a CPI do Senado, caso fosse instalada a CPMI a mista, né, do 8 de janeiro, Senado e Câmara dos Deputados. Só que agora, a Câmara dos Deputados conseguiu assinaturas para a CPI do MST. Então, conversando com fontes do Palácio Planalto, elas me indicam, talvez agora, neste momento, diante da CPI do MST, seria melhor a instalação da CPI do 8 de janeiro no Senado Federal, porque você divide holofotes. A gente viu o que aconteceu na CPI da pandemia. Um erro crasso do governo federal na época. Deixou que aquela CPI trabalhasse e aí não havia distribuição de holofotes. A imprensa estava focada apenas em uma CPI. Então, o que o governo federal trabalha neste momento é aqueles que são senadores de esquerda, mantenham as assinaturas. Vamos esperar como será o desenvolvimento da CPI do MST. Caso seja instalada, funcionam duas. E há uma estratégia que pode ser feita e já foi feita anteriormente. Você tem a leitura que é obrigatória. Quando você tem as 3 pré-condições para a instalação da CPI, precisa ser lida no plenário do Senado Federal. E Rodrigo Pacheco fará isso caso Soraya Tronic faça a rechecagem. E Pacheco está certo. Eu fui até o regimento interno do Senado Federal e ele diz que de uma legislatura a outra as assinaturas precisam realmente ser rechecadas. Então, ela rechecando as assinaturas, você tem a instalação, a leitura do relatório. Só que aí tem um passo adicional, professor Vila e Colombo, que é a indicação dos membros titulares. E os partidos políticos podem demorar para fazer essa indicação. Então, há um segundo momento que a estratégia política também pode ser desempenhada. Demora-se para indicar os titulares e aí a CPI continua em banho-maria, continua na geladeira. Então, o que o governo federal trabalha neste momento é com o tempo, para saber se caso a CPI do MST tenha vigor e seja instalada, aí você coloca uma outra CPI para dividir os holofotes.